A China realmente poderia invadir a Austrália? Parece impossível até você analisar melhor. As relações entre Austrália e China estão tensas há anos. Desde guerras comerciais até a expansão militar no Mar do Sul da China, as tensões dispararam. Com a crescente agressão da China no Indo-Pacífico e os temores sobre Taiwan, os australianos questionam se poderiam ser os próximos. Não é apenas paranoia. Especialistas alertam que a Austrália pode ser arrastada para uma guerra entre Estados Unidos da América e China, ou até mesmo enfrentar ameaças diretas de Pequim. A China possui mão de obra, poder de fogo e motivação para alterar o equilíbrio de poder regional. Então, uma invasão à Austrália está em discussão? A terra lá embaixo poderia realmente se manter firme contra a enorme máquina militar chinesa? Para entender os riscos, precisamos olhar como tudo começou. O rápido acúmulo militar da China e a fortificação de ilhas do Mar do Sul da China desencadearam medos em toda a região, sobretudo na Austrália. Porém, em 2020, uma discussão intensa sobre a coronavírus-19 evoluiu para uma guerra comercial, levando as coisas a um ponto crítico. A China mirou as indústrias de agricultura e aço da Austrália, tentando forçar o país à submissão. Mas a Austrália não cedeu. Em vez disso, começou a fortalecer suas defesas, sabendo que sua aliança com os Estados Unidos inevitavelmente a arrastaria para qualquer conflito com a China. E Taiwan é o maior ponto de conflito. Ross Babbage, especialista em defesa, alerta que há 50% de chance da Austrália ser envolvida em um conflito entre China e Estados Unidos da América, guerra sobre Taiwan nos próximos 5 anos. Xi Jinping está desesperado para tomar a ilha. Ele vê isso como central para o seu legado. Embora ele afirme preferir a reunificação pacífica, seu acúmulo militar ao redor de Taiwan sugere o contrário. Se a China invadir Taiwan, é inconcebível que a Austrália não entre na luta. Porém, essa decisão traz riscos. A China poderia atacar não somente bases militares australianas, mas também a infraestrutura civil, lançar ciberataques e até ativar células adormecidas para gerar caos em todo o país. E quanto a uma invasão total? Alguns políticos australianos expressaram preocupação, e embora possa parecer extremo, a ideia não é totalmente descabida. Sem o suporte dos Estados Unidos da América, a Austrália teria grandes dificuldades para se defender contra uma potência como a China. Vejamos o que especialistas e a história nos dizem sobre a capacidade da Austrália de resistir a um ataque. Kim Beazley, ex-líder do Partido Trabalhista da Austrália e atual presidente do Memorial de Guerra Australiano, alertou que o país depende demais dos Estados Unidos para sua segurança nacional. Ele também alertou que a China enfrentaria pressão até 2027 para invadir Taiwan, devido a um nível de desespero que se instala. Babbage e Beazley lamentaram que o exército australiano tenha sido permitido a atrofiar após a Guerra Fria e que governos sucessivos não lhe deram os recursos necessários para manter sua prontidão. No entanto, invadir a Austrália seria um desafio formidável. Os japoneses realizaram ataques aéreos no norte da Austrália no auge de seu poder na Segunda Guerra Mundial. Ainda assim, eles nunca tentaram realmente invadir o país. Eles tinham pouco a ganhar com essa atitude. O continente insular era imenso e a capital, Canberra, fica no sudeste, distante de qualquer possível local de invasão. Essas afirmações continuam válidas atualmente. Uma invasão em larga escala que ocupe toda a Austrália é impensável. É um uso irracional da força militar. Porém, o norte australiano estaria ameaçado? Afinal, há algum valor em assumir essas partes se uma guerra estourasse. Primeiro e mais importante, uma operação bem-sucedida permitiria à China explorar rotas de envio alternativas ao Estreito de Malaca. Formuladores de políticas chineses temem há muito a dependência do país sobre o transporte vindo deste ponto de estrangulamento, fácil de fechar em caso de guerra. Eles chamam essa situação de dilema de Malaca. As tentativas de criar rotas alternativas do Golfo Pérsico, passando por terra no Paquistão através da iniciativa Belt and Road, não foram satisfatórias. As rotas terrestres através do extremo oriente russo não substituíram o volume de comércio que passa pelo Estreito de Malaca. Uma maior influência no norte da Austrália poderia facilitar rotas alternativas através dos estreitos indonésios, como Sunda ou Lombok, contornando o Estreito de Malaca e conectando-se ao Mar do Sul da China, onde a influência chinesa segue crescendo. A Austrália Ocidental possui muitas minas com recursos necessários para a China. Esses recursos incluem minério de ferro, terras raras, hidrocarbonetos e diamantes.
Como a China importa muitos recursos, essas minas seriam um prêmio convidativo se conseguisse conquistá-las. Babbage imagina um cenário em que a China, receando um bloqueio no Estreito de Malaca devido às tensões em Taiwan, decide atacar o norte da Austrália para assegurar rotas de transporte alternativas como parte de uma longa guerra que estaria disposta a travar. No papel, as coisas não parecem boas para a Austrália. O exército da China supera em muito o da Austrália. As Forças Armadas da Austrália possuem cerca de 58 mil militares ativos no Exército, Marinha e Força Aérea. A China, por sua vez, conta com cerca de 2 milhões de militares ativos no Exército, Marinha e Força Aérea. Além disso, a China mantém uma grande força de reserva de cerca de 510 mil tropas. A Austrália também está em grande desvantagem no número de navios e aeronaves. A Marinha da China possui 427 frotas, com mais 14 encomendadas em 25 de julho de 2024, segundo o Diretório Mundial de Navios de Guerra Militares Modernos. A Austrália tem 36 em serviço e outros 15 estão encomendados. A China possui cerca de 3.377 aeronaves militares em sua Força Aérea, Marinha e outras divisões, segundo o Diretório Mundial de Aeronaves Militares Modernas. A Austrália, em comparação, tem 447 aeronaves, abrangendo seu exército, marinha e força aérea. A conclusão é inevitável. Sem o auxílio americano, a Austrália estaria em desvantagem em um confronto convencional com a China, considerando todos os fatores. Mas como vimos na invasão da Rússia à Ucrânia, raramente as coisas são iguais. As guerras não são lutadas no papel, basta olhar para a Ucrânia. Apesar da grande disparidade em mão de obra e poder de fogo, a Ucrânia não foi facilmente conquistada e a guerra continua após quase 3 anos. Um dos problemas da Rússia tem sido sua incapacidade de projetar poder nas distâncias necessárias para subjugar a Ucrânia, o maior país da Europa após a própria Rússia. O transporte e a logística deficientes prejudicaram a eficácia russa nos primeiros meses da guerra, período em que conquistou mais territórios. Isso foi constrangedor porque a Ucrânia está tão perto da Rússia, a China teria um desafio muito maior. Apesar da China ter militarizado ilhas do Mar do Sul da China, essas são muito pequenas para servirem como bases adequadas para uma invasão tão ambiciosa da Austrália. A China teria que se mobilizar a partir da ilha de Hainan, sem o elemento surpresa. Hainan está a 4.338,4 quilômetros de Darwin, cidade já atacada uma vez pelos japoneses. O exército da China obteve armas muito mais poderosas graças ao seu acúmulo militar, mas sua capacidade logística não acelerou da mesma maneira. A China possui um avião de transporte militar capaz de transportar o equipamento necessário para uma invasão. Este é o Xi'an WIS-20, que tem um alcance de cerca de 4.850 milhas. Isso basta para transportar tropas e equipamentos para a Austrália se tudo correr bem, mas a China só tem 67 deles. A China provavelmente terá entre 100 e 125 XC-125 até 2030, e isso ajudaria. Porém, há um problema maior. A China tem uma escassez de aviões-tanque. O tanque Ipoire U-20 da China é um avanço significativo, mas eles só possuem 8 unidades, com expectativa de produção de 8 por ano até 2030. Os aviões-tanque remanescentes da China são projetos da Guerra Fria muito menos capazes, originados no final dos anos 40. A pequena frota de tanques da China só poderia apoiar poucas aeronaves I-20 simultaneamente, mesmo se a invasão ocorresse em 2030. E essa falta de apoio de tanques é crucial, porque a rota direta só seria viável se a Indonésia permitisse que a China usasse seu espaço aéreo. A Indonésia tem tentado equilibrar entre a esfera de influência da China e dos Estados Unidos, mantendo relações amigáveis com ambos. Indonésia e China são partes da disputa do Mar do Sul da China. Permitir que a China use seu espaço aéreo em tal expedição convidaria uma enorme reação internacional, possivelmente maior do que a Bielorrússia experimentou, por deixar a Rússia usar seu território para atacar Kiev em fevereiro e março de 2022. A China pode ser o maior parceiro comercial da Indonésia, mas se isolar do restante da economia global provavelmente não é algo desejável para o país. Além disso, é difícil imaginar Jakarta aceitando o risco de segurança de ter a China em suas costas e também à sua frente. A China estabelecer presença na Austrália
significaria a Indonésia vivendo sob ameaça chinesa do norte e do sul. Portanto, é inconcebível que a Indonésia permitiria que a China usasse seu espaço aéreo e águas para invadir a Austrália. A China teria que fazer uma rota mais longa até seu alvo, contornando a Indonésia, as Filipinas e a costa leste da Austrália. De Hainan até lá são 6.500 milhas, pressionando ainda mais a já escassa frota de petroleiros chinesa. Sem o apoio da Indonésia, a China provavelmente teria que desviar sua força de invasão para Cairns, em Queensland, que não tem valor militar ou geoestratégico para Pequim. Ao contrário de Darwin, que abriga infraestrutura vital, incluindo a instalação de inteligência americana em Pine Gap ou Broome, cuja posição geográfica ajudaria a China a desenvolver rotas comerciais alternativas que contornam o Estreito de Malaca, Cairns não oferece muito além de um local para desembarque. De Cairns, a China teria que cruzar grandes áreas remotas por estradas previsíveis, permitindo aos defensores australianos descobrir facilmente o destino do inimigo. Além disso, há poucas características naturais que permitiriam ocultar o movimento de uma força hostil. Os defensores australianos montariam postos avançados fortificados e constantemente assediariam os invasores chineses com ataques aéreos e de mísseis. A marinha chinesa seria menos útil nesta situação do que o esperado. Ela supera significativamente a marinha da Austrália em número, mas a maioria de seus navios são embarcações mais leves, como fragatas e corvetas, não projetadas para operar tão longe de suas bases. O People's Liberation Army Navy também perderia a maior parte do apoio que tem dentro das águas da primeira cadeia de ilhas, onde tem a vantagem de cobertura de mísseis de sua terra natal. A China tem mísseis que podem alcançar a Austrália, mas não tantos. Há também mais pontos de estrangulamento que a marinha australiana, inferior em número, poderia explorar para maximizar sua eficácia contra a China. Estes incluem os estreitos de Lombok e Torres e o Mar de Timor. As aeronaves navais chinesas provavelmente venceriam, mas a frota sofreria danos significativos. Além disso, o exército chinês não participa de combates reais há quase 50 anos, e não há precedentes de sua força naval projetando poder tão distante. Historicamente, a China não é uma potência marítima nem um país que projeta poder distante de seu território. É uma potência terrestre, com um grande exército para defender suas extensas fronteiras. O acúmulo militar da China tentou desafiar essa história. Realizou exercícios e missões anti-pirataria no mar, longe de casa para ganhar experiência, mas esta não substitui a complexidade de uma invasão da Austrália. Tudo isso considera que os Estados Unidos da América não entrariam no conflito, mesmo ignorando o Tratado de Defesa Mútua com a Austrália. Há tropas americanas estacionadas lá, tropas que de uma forma ou de outra se envolveriam nas hostilidades, o que significa que Washington não teria outra escolha senão defender essas forças. Com os Estados Unidos da América ativos no conflito, seria quase impossível para a China reforçar suas tropas na Austrália por rotas marítimas, devido à dominação naval americana que impediria tais esforços. Geograficamente, essa rota deve passar pelo Estreito de Luzon entre Taiwan e as Filipinas. Os Estados Unidos da América possuem bases no norte das Filipinas, graças aos acordos de defesa renovados entre Washington e Manila. Essas bases serão usadas para atacar aviões e navios-tanque chineses que voam nas proximidades. Mesmo que uma invasão tivesse sucesso, a China perderia muito dinheiro e recursos militares no processo por ganhos que dificilmente compensariam o custo das perdas militares e das sanções mundiais sem precedentes. Em suma, não há maneira concebível de a China fazer sentido ao invadir a da Austrália. Há coisas muito mais importantes nas quais ela preferiria usar esses recursos primeiro. Ainda assim, a China não precisa invadir a Austrália para representar um grave desafio à segurança nacional. Conforme a China fortalece seu poder dentro da linha de 9 traços, seus mísseis e aviões se tornam uma ameaça crescente para o norte da Austrália. O governo de Albanese buscou reformular o exército para capacitá-lo a contra-atacar ameaças chinesas a longa distância, evitando que se aproximem da Austrália. Esses investimentos incluem a compra de US$ americanos 1,3 bilhão dos mísseis de cruzeiro Tomahawk mais recentes, com alcance de cerca de 1.595,5 quilômetros. Os mísseis serão instalados nos destroyers classe Hobart da Marinha Australiana. Canberra gastou US$ americanos
431 milhões a mais em 60 mísseis avançados de alcance estendido guiados por anti-radiação para equipar os aviões australianos. Nos aviões Growler e Super Hornet da Força Aérea e, eventualmente, também no F-35. Esses mísseis são munições de ar-terra projetadas para mirar em sistemas de radar. O primeiro F-35 da Austrália foi entregue em 2014 e, em 2020, o primeiro esquadrão F-35 foi declarado operacional e está baseado em Tyndall. Em março de 2024, o Departamento de Defesa australiano anunciou que 63 dos 72 F-35 que encomendou haviam sido entregues. A Austrália exibiu parte de sua nova força no exercício Rim of the Pacific, em julho de 2024. Durante o SINKEX, no Rim of the Pacific 2024, a Marinha Real Australiana lançou com sucesso seu primeiro míssil de ataque naval, contribuindo para afundar o descomissionado United States Ship Tarawa. Este sistema de mísseis substituirá os antigos mísseis anti-naval Harpoon e será implantado em destroyers da classe Hobart e fragatas da classe Australian and New Zealand Army Corps. O míssil de ataque naval possui capacidades furtivas e um alcance operacional de cerca de 257,49 quilômetros. Além disso, a Austrália está investindo em dissuasores de mísseis baseados em terra como o High Mobility Artillery Rocket System, que espera estar em serviço até 2026 ou 2027. Com o novo míssil de ataque de precisão, o High Mobility Artillery Rocket System tem um alcance de 310 milhas. O High Mobility Artillery Rocket System tem a vantagem de disparar e desaparecer antes de uma resposta retaliatória, diferentemente de um navio com mísseis Tomahawk e de ataque naval nos quais a Austrália está investindo. A Marinha Real Australiana e a Força Aérea estão sendo priorizadas nos novos investimentos, pois um eventual conflito com a China ocorreria principalmente no mar e no ar, em vez de em terra. Apesar disso tudo, Babbage afirma que não basta. Ele declara que o orçamento do governo albanese não refletiu a urgência da situação. Babbage não é o único crítico. Mesmo com a demonstração de força no Rim of the Pacific, muitos críticos na Austrália disseram que não era suficiente. O Her Majesty's Australian Ship Sydney, uma aeronave P-8, a Poseidon da Real Força Aérea Australiana, e 320 soldados foram enviados ao Havaí para participar, representando menos de 2% dos 25 mil participantes de todo o mundo. A Marinha e Força Aérea da China estão cada vez mais poderosas, com um novo porta-aviões a caminho. Seus submarinos silenciosos da década de 2030 complicarão a situação para a Austrália. A China continua a construir mais aeronaves J-20 e pode ter 1.000 delas até a década de 2030. Quanto mais poder a China acumula no Mar do Sul da China, mais a Austrália precisará gastar para defender sua costa norte. Taiwan segue sendo a zona de perigo mais realista, e os australianos parecem estar cada vez mais cientes da necessidade de defendê-la. Apesar da maioria dos entrevistados em junho de 2023 ainda se opor ao envio de tropas para Taiwan em um conflito hipotético, 64% apoiariam o envio de armas e suprimentos. 61% apoiariam o uso da Marinha Australiana para impedir a China de bloquear Taiwan, um cenário que a China praticou várias vezes recentemente. Se Taiwan cair sob controle chinês, os países do Mar do Sul da China, desconfiados da China e amigáveis com os Estados Unidos da América e a Austrália, provavelmente seriam forçados a se alinhar com ela por medo, incluindo a Indonésia, chave para o norte da Austrália. Assim, é provável que a Austrália teria que defender Taiwan, mesmo sem obrigação legal de tratado. Xi Jinping pretende completar a tomada de Taiwan até 2049, centenário da fundação da República Popular da China, mas a realidade pode exigir um cronograma mais rápido. O crescimento econômico da China desacelera. Seus inimigos, incluindo a Austrália, estão se armando melhor. Até meados do século, os problemas demográficos da China a forçarão a se voltar para dentro, acima de tudo. Será preciso investir mais no cuidado dos idosos e menos no exército devido ao envelhecimento populacional. Diante desses fatos, a liderança da China pode sentir que precisa agir logo. Você acha que a Austrália está preparada para uma guerra com a China num futuro próximo? Caso contrário,
que ações adicionais são necessárias para se preparar adequadamente para o que provavelmente será o período mais perigoso na política do Indo-Pacífico. Não se esqueça de nos informar nos comentários. Além disso, clique em curtir e se inscreva para mais análises militares de especialistas. Confira. A Índia já teve o suficiente da China, saia de botão, ou clique neste outro vídeo